O Gol pelo Mundo. Olá para você que acompanha tudo sobre futebol em ogol.com.br. Meu nome é Carlos Ramos e está no ar mais um O Gol pelo Mundo, o podcast do site O Gol, que fala sobre tudo o que acontece no futebol internacional. Comigo hoje, Caio Fiuza, Eduardo Massa e Rodrigo Debrum, e também um convidado muito especial no Entrevista o Gol, que é o treinador brasileiro Everton Rafael, que faz história no futebol nigeriano. Antes disso, no que rola por aí, a gente vai abordar muito sobre o Barcelona de Quique Setien. Então vamos logo para o nosso primeiro quadro, que é O que rola por aí? E no que rola por aí, eu quero trazer para debate aqui o Barcelona do Quique Setien, que não vem engrenando, né? No final de semana, o Barcelona deixou aí o Real Madrid escapulir na liderança do Campeonato Espanhol. Teve mais um tropeço, empatou com o Celta de Vigo, aliás, num jogaço. Um empate contra o Celta de Vigo em Vigo. O Barcelona acabou deixando o Real Madrid abrir 2 pontos na liderança do Campeonato Espanhol. E na Espanha, o técnico catalão Quique Setien é muito criticado, né? Eu vi também durante esse final de semana notícias nos jornais da Catalunha dizendo que os jogadores barcelonistas nem escutam mais o Setien e que ele já não tem mais o controle do grupo. O Barcelona empatou com o Celta e, portanto, o Real Madrid é o líder isolado do Campeonato Espanhol. Quero trazer o assunto para debate aqui na mesa. Quero chamar primeiro o Caio Fiuza para falar sobre esse Barcelona, Caio, que não engrenou de fato nem com o Quique Setien. E é bem verdade também, ele não vinha engrenando com o Ernesto Valverde, né, Caio? Tudo bem? Olá, Carlos, Eduardo e Rodrigo e todos os ouvintes do Gol pelo Mundo. Apesar do Barcelona ter até bons números, né, com o Quique Setien, são 11 vitórias em 17 jogos, a equipe já não vem demonstrando aquele futebol que a gente se habituou a ver o Barcelona jogar, né? Não é mais uma equipe tão convincente e acredito que em muitos jogos foi extremamente dependente do Lionel Messi, né? E algumas contratações que o Barcelona fez, caso do Griezmann, o Bright White foi uma coisa mais emergencial, né? Mas acredito que não tenha o nível assim para jogar numa equipe como o Barcelona, mas outros jogadores como o Júnior Firpo também ainda não convenceram com a camisa do Barcelona. Então, mas por outro lado, tem se apoiado muito no Messi e principalmente no Ter Stegen que vive uma temporada fenomenal. É verdade, é uma temporada espetacular do Stegen. Ô Eduardo, você que é um fã, confesso, do Lionel Messi, aliás, quem não é, né? E já acompanhou várias partidas desse Barcelona na temporada, né? O que você tem a dizer sobre esse momento com o Setien? O Barcelona que desde o retorno do futebol na Espanha não convenceu nas partidas, empatou com o Sevilla, ganhou 1-0 do Atlético Bilbao e agora empatou com o Celta de Vigo. O que você vem achando desse time do Barcelona sob o comando do Setien? Bom, boa tarde a todos. Eu acho que aqui duas coisas diferentes. Uma é o Barcelona com o Quique Setien, que realmente não vem bem, mas esse é um problema já de longo prazo, não é apenas um problema do técnico. A escolha do técnico já foi, para mim, um erro. Não é um técnico que tem um peso que o Barcelona exige e nem é uma aposta como foi, por exemplo, na época do Pep Guardiola, em alguém com potencial. Ele já é um técnico, ele é mais velho até e mais experiente que o Ernesto Valverde, que já não havia dado certo, né? Eu acho que o Quique Setien tem um estilo que evoca um pouco o ideal do Barcelona, o que eles querem, mas não tem esse peso para comandar o time. Ele é o pior dessa versão do que, vamos dizer assim, o Guardiola eternizou da posse de bola, do domínio absoluto na posse de bola. Ele tem isso, mas ele tem só a pior versão disso. Eu não acho que ele tenha a capacidade realmente, posso estar enganado no futuro, se tiver tempo, que eu acho que também não terá. Não acho que ele passe dessa temporada, acho que o Barcelona não irá mantê-lo para a próxima temporada, mas eu não acho que ele tenha essa capacidade para comandar o Barcelona. Mas a culpa não é toda dele, a culpa vem muito disso, dessa capacidade para formar um elenco de contratações equivocadas, é um elenco desequilibrado, um elenco que depende cada vez mais de Lionel Messi, e que Lionel Messi, embora ainda esteja jogando muito futebol, já completou 33 anos agora. Eu tenho um certo receio do como será esse Barcelona
quando o Messi já não conseguir carregar o time nas costas. E o Barcelona parece mais para o Messi o que a Argentina. Do jeito que está, não confio que o Barcelona consiga se manter como se manteve por muito tempo, vencendo competições importantes. Acho difícil tomar esse título do Real Madrid, embora ainda esteja em jogo, mas não depende mais do Barcelona, então acho complicado. E até para colocar o Rodrigo na roda aqui, falando desse Barcelona, o Eduardo falou aí sobre o que evoca o Pepe Guardiola, né, e o que vem lá desde da escola holandesa do Barcelona com Cruyff e tal, dessa posse de bola, desse domínio completo do adversário. O Setien, na minha visão, pelo menos, Rodrigo, não sei o que você acha, é exatamente o tic-tac que o Guardiola odeia, né? Ou seja, é o Barcelona com posse de bola, só que uma posse de bola improdutiva que não gera muito resultado ofensivo para a equipe, né? No próprio jogo contra o Celta de Vigo, o goleiro do Celta, Rubem Blanco, não fez nenhuma defesa, né? O Barcelona só conseguiu 2 chutes a gol, né? Que foram os 2 gols. E se a gente reparar nos lances desses 2 gols, foram lances que surgiram, não foi de jogada trabalhada, não foi da posse de bola produtiva, né? E progressiva. Foi jogadas que a primeiro gol surgiu da genialidade do Lionel Messi na cobrança de falta, que ele enganou todo mundo, meteu pro Suárez na área. E o segundo gol veio de uma roubada de bola no Fati, que depois teve o Messi brigando na área. Então o Setien seria um tic-tac que o Guardiola odeia. Não sei o que você acha, Rodrigo. Tudo bem? Um abraço aqui para todos que estão comigo e para quem nos ouve. De fato, é um Barcelona assim, pouco efetivo. Eu até discuti com o Caio ontem, que a gente para saber se a gente dizia se era uma crise do Barcelona, se não era crise. Eu até concordei com o Caio, eu acho que não dá para dizer que é crise, mas eu acho que o Barcelona vive ali dá para dizer uma crise, mas ela é existencial, não é de desempenho. Porque é assim, o Barcelona tem alguns jogadores muito jovens, o Ansu não jogou tão bem, mas jogou o Riqui Puig, que também é muito menino, mas que consegue ali circular mais junto dos atacantes. E eu acho que ele fez até um bom primeiro tempo, o Puig. Ele é um jogador muito interessante. Sim, é muito interessante, sim. Só que o Barcelona, nesse momento, mescla esses jogadores muito jovens, muito crus ainda, com outros jogadores que, assim, não sei mais muito o que eles têm para oferecer para o Barcelona. O Rakitic jogou como primeiro volante, é uma função que ele não faz bem. Então o Celta explorou muito isso o jogo inteiro, lançamentos longos nas costas da defesa, porque o Barcelona simplesmente não tinha cobertura. O Iago Aspas avançava, fazia os lançamentos livre. Então é assim, o Barcelona mescla jogadores aí mais experientes, que já estão no ciclo aí final da carreira, mas que ainda conseguem se virar, que é o Suárez fez um belo gol ali, ele mostrou todo o faro dele de atacante, de goleador. Mas é um time, principalmente o que eu já tinha te falado aqui em outra edição do podcast, o Barcelona não consegue se juntar ali bem defensivamente. Quando a pressão está alta e o Barcelona consegue roubar a bola à frente, tudo bem, continua com a posse de bola. Mas a partir do momento que o adversário quebra aquela primeira linha do Barcelona, esquece, para chegar na área é muito fácil. Isso é interessante porque as linhas do Barcelona, elas são linhas muito altas, e é interessante ver isso, que o Barcelona ele não tem zagueiros velozes para cobrir essas linhas altas. Então, se tiver uma bola nas costas, o Umtiti não vai ter velocidade para acompanhar um atacante veloz para buscar ele. O Piqué então nem se fala. O Piqué então nem se fala. Então é interessante analisar desse sentido também, porque todo jogo a gente vê que as linhas defensivas do Barcelona, elas estão lá na linha do meio campo. Então, se o adversário meter um contra-ataque rápido, ninguém acompanha, né? A não ser, de repente, o Alba na lateral, o Semedo. Exato, e aí, para completar, são alguns desses outros jogadores também. O Semedo, sei lá, para mim nunca mostrou ser um jogador para atuar no Barcelona. Então fica assim, os jogadores mais experientes e tarimbados, como o Messi e o Suárez, eles se viram no ataque, mas esses outros jogadores não acompanham. Então fica esse misto de jogadores muito jovens, jogadores mais velhos que já não tem mais tanto a oferecer, como o Rakitic, o Vidal, às vezes faz um ou outro jogo bom. Então acho que o problema do Barcelona mesmo é essa construção do elenco. Eu não acho que o Setien tem tanta culpa. Ele até negou hoje que tenha problema no vestiário e tal. Então acho que o caminho aponta para o ano que vem o Xavi assumir o Barcelona.
Ele que até disse esses dias que é o maior sonho dele é treinar o Barcelona nesse momento. Acho que vai ficar por aí a história do Setien. Só um comentário. Eu acho que é justamente isso. É um elenco completamente desequilibrado em todos os aspectos. Tem essa questão da idade. Nós temos aqui veteranos. O Suárez, por exemplo, jogou bem e quase resolveu o jogo, junto com o Messi, que são 2 veteranos. Mas o Suárez tem falhado tanto, quase todos os jogos vê-se gols perdidos do Suárez. Ele já não é nem sombra do que já foi. E o Barcelona simplesmente não tem um substituto, não é um substituto à altura, é um substituto para o Suárez. Quem pode substituir Suárez hoje no elenco? Ninguém. Talvez o Griezmann, mas não são os mesmos, as mesmas qualidades, não é o mesmo tipo de jogador, né? Então, gasta-se muito dinheiro e não se tem um elenco equilibrado. O meio-campo não tem um jogador capaz de desequilibrar. Podem ser bons jogadores, o Rakitic é bom jogador, já não vive o melhor momento, o De Jong é muito bom jogador, o Busquets é bom jogador, mas o Vidal já foi muito bom jogador e ainda pode dar alguma coisa, mas como complemento, nenhum deles é um jogador decisivo. E a zaga também é um problema. O lateral direito, o Nelson Semedo, não é um jogador ruim, mas não é um jogador que faça a diferença para a equipe também, não é um jogador do nível do Barcelona para mim. Se comparar o que foi o Dani Alves durante seu tempo no Barcelona, era um jogador decisivo e que participava muito do jogo. O Nelson Semedo não tem essa qualidade para isso. O Jordi Alba também não tem substituto, para variar, já está com 31 anos, numa função que exige muito fisicamente. Daqui a pouco ele já não aguenta uma temporada inteira em alto nível, porque não tem substituto para revezar com ele. Então é um elenco desequilibrado. Por isso que eu digo que realmente o técnico, para mim, é parte do problema, mas não é o pior, né? Não é um técnico que vai resolver esse problema. O comentário que eu ia fazer em relação ao elenco, né? Do Barcelona, você tem ali as principais peças do time titular com acima de 30 anos. Piqué, Jordi Alba, Busquets, às vezes Rakitic ou Vidal, Messi e Suárez. Em comparação a 2 grandes potências, né, do continente, como Real Madrid e Bayern de Munique, você vê que os clubes continuam ganhando e vão renovando os seus elencos, né? O Real Madrid já contratou Rodrigo, Vinícius Júnior, Brahim Dias, Reinier, o Luka Jovic, todos já pensando a médio e longo prazo, né, de renovar a equipe. Você tem o Marcelo, que é ídolo do Real Madrid, mas você tem a sombra ali do Mendy, que jogo ou outro acaba sendo titular. Você tem o Éder Militão, que embora esteja em baixa, mas faz parte do elenco. O Hakimi, acredito que vai ser negociado com a Inter de Milão, mas seria uma peça para no futuro substituir o Carvajal. Não sendo o Hakimi, tem a opção do Odriozola, que vai voltar do Bayern. Já no Bayern você tem o Neuer, que está em final de carreira, e você já tem o Nubel para substituir ele. Tem o Goretzka, o Kimmich, o Davis, que acabou ganhando a posição na lateral esquerda, fazendo com que o Alaba jogasse no miolo de zaga. Então, você vê 2 times assim, tem também o Manchester City com o Phil Foden, que é um jogador bem jovem, o Gabriel Jesus já sendo o substituto natural do Agüero. Essas equipes que são as que vão buscar, né, os títulos de Liga dos Campeões e campeonatos nacionais, já fazendo essa renovação nos seus elencos, enquanto que o Barcelona não tem hoje uma peça jovem que seja consolidada como um jogador para entrar no elenco e tomar a posição. E eu acho que aí está o principal problema, talvez, do Barcelona, nessa formatação do elenco, porque a gente vê aí o Barcelona que buscou contratações até de futuro, né, para o time, mas aí buscou no meio campo, por exemplo, Arthur e De Jong, porque na minha visão são jogadores que têm funções e um estilo de jogo ali meio que parecidos, né? Com domínio de meio campo, mas passe para o lado. Não tem um jogador de passe vertical. E eu queria saber de vocês se a troca entre o Arthur e o Pjanic vai um pouco também por isso, né? De ter um jogador de meio campo decisivo com um passe mais vertical. Porém, eu não sei se o Pjanic é exatamente esse jogador. Talvez o Barcelona pense um pouco nisso, mas eu não tenho a certeza se é esse jogador, né? O que vocês acham aí dessa troca entre o Arthur e o Pjanic? E se é por aí, se o Barcelona está buscando um cara para decidir ali no meio campo com passes mais verticais
mais buscando os atacantes mesmo? Olha, o Pjanic também não acho que seja esse jogador. Também não acho. Eu acho que essa troca tem muito mais a ver com questões financeiras e com o fato do Arthur não ter rendido o que se esperava dele no Barcelona. Ou seja, vão ganhar algum dinheiro e ter fechar o orçamento, para fechar o orçamento, mas em termos de futebol, acho que não muda assim tanta coisa. Porque não vejo no Pjanic também esse jogador decisivo. A maior diferença talvez seja a bola parada. O Barcelona tem um Messi para isso, então não vejo assim um grande ganho em termos de futebol. É mais uma questão de trocar um jogador que não está dando certo por outro, que pode vir a adicionar alguma coisa, e ganhar algum dinheiro com essa troca. Acho que basicamente é isso. E outra coisa, Eduardo, é o Barcelona trocando um jogador de 23 anos por um de 30, né? Para a Juventus isso é excelente, porque ela ficaria com o meio de campo com só 2 jogadores acima dos 30 anos, o Matuidi e o Khedira, que tem 33, continuaria ali com o Ramsey, com o Rabiot, com o Bentancur e ganharia o Arthur. Então teria um meio de campo mais rejuvenescido. Acredito que para o Barcelona, já que tem sempre um problema, né, nas laterais, já que a Juventus hoje conta com 3 jogadores, né, na lateral direita, por exemplo, como o Juan Cuadrado, que há muito tempo deixou de ser um jogador mais de meia ou ponta para ser lateral, o Danilo e o Destilho, poderia até trocar o Arthur com um desses jogadores, ou o Destilho ou o Danilo, que ainda são relativamente jovens, o Destilho com 27 e o Danilo com 28 anos, que daria uma segurança maior, acredito, ali no sistema defensivo do Barcelona. E para fechar aí o Barcelona do Setien, o Barcelona que luta pelo título e é capaz de, se continuar assim, perder o título. Aliás, o Barcelona tem uma tabela que é um pouco ingrata, né? Porque aí nos últimos jogos enfrentou Sevilla, Atlético Bilbao, o Celta de Vigo, uma equipe que luta contra o rebaixamento, mas vive um bom momento. E na próxima rodada vai pegar o Atlético de Madrid, né? Então tem uma tabela bem complicada. E o Real Madrid vai lutando pelo título com o Barcelona. O Real Madrid, que não é nem o melhor Real Madrid dos últimos tempos, também está com uma certa dificuldade aí em definir o elenco. E o Barcelona pode perder esse título espanhol para um Real Madrid que não vive nem o melhor momento, né? O que vocês acham dessa disputa aí? Vocês acham que o Barcelona já meio que disse adeus? Isso virou assunto na Espanha, inclusive o Piqué vem dando declarações constantes aí sobre isso, de que o Barcelona está vivo, que não é para descartar o Barcelona. O que vocês acham dessa disputa pelo título contra o Real Madrid, que também não vive lá o seu melhor dos momentos? Carlos, o Real Madrid não vive um dos melhores momentos, mas uma diferença assim que é essencial entre esse Real e o Barcelona é que o Real Madrid é um time muito sólido. Ele vai na dele, ganha de 1-0, ganha de 2-0, não precisa forçar tanto às vezes. Eu assisti esse jogo contra o Espanhol. Não foi assim uma atuação de saltar os olhos, mas desde esse retorno aí após a pandemia do coronavírus, o Real ganhou todos os jogos. Então é assim, eles fazem a parte deles. O Benzema mais uma vez fez esse belo papel que ele desempenha no Real Madrid de garçom. O Casemiro marcou o gol, né? Ele já tem 4 gols na temporada, o mesmo número do Kroos. Para mim a diferença é essa, o Real Madrid tem um elenco mais consolidado. O Zidane estava dando ali muitas oportunidades para o Vinícius Júnior, o Vinícius agarrou, foi bem. Nessa partida ele não começou entre os titulares. E no segundo tempo o Zidane colocou o Rodrigo e o Vinícius ali mesmo, juntos ali mais ou menos no mesmo tempo, e os dois, enfim, jogaram bem, deram velocidade. Para mim a diferença básica é essa, que o Real Madrid é um time que está muito mais conciso, ao contrário do Barcelona. Tem um elenco mais largo e uma tabela melhor, então é favorito agora. Um comentário sobre o Real Madrid, outro sobre o Barcelona, começando pelo Barcelona, que foi um assunto que a gente estava falando. Depois do Barcelona pegar o Atlético de Madrid, o Barcelona encara o Villarreal, né, que hoje é o 5º colocado e está vindo numa sequência muito boa depois da parada e parece que vai brigar com o Sevilla, né, por essa última vaga na Liga dos Campeões. Então é uma tarefa dura aí para o Barcelona depois do Atlético de Madrid. E sobre o Real, uma coisa que acho que vale a gente destacar
A equipe tem 12 gols marcados a menos, né, que o Barcelona, mas também 12 gols a menos sofridos. É a melhor defesa do campeonato, com 21 só em 32 jogos. E um detalhe importante é que esse Real Madrid é líder da competição, como o Rodrigo falou, bem sólido, e talvez dois dos maiores craques hoje da atualidade, como o Bale e o Hazard, não convencem, né? O Bale só tem 2 gols no Campeonato Espanhol, o Hazard tem 1 gol na temporada inteira. Então, são 2 jogadores que não estão jogando tudo aquilo que podem, e mesmo assim o Real Madrid segue vencendo, segue se mantendo como uma equipe extremamente competitiva, e ainda tem também a volta do Asensio, que é um jogador importante no elenco, está voltando agora, então o Real Madrid não tem né, na parte ofensiva, né, 3 importantes nomes, e mesmo assim segue conseguindo os seus resultados. Acho que tem uma diferença básica. O Real Madrid não depende de um jogador. É bem isso. O Hazard não joga bem, não faz diferença. O Bale há muito tempo não é o Bale, aquele jogador potente de que faz muitos gols de velocidade. Não é há muito tempo. O Real Madrid tem soluções para isso. O Barcelona não tem. O Barcelona tem que jogar com o Messi todos os jogos numa maratona, e se o Messi não decidir as partidas, é um clube normal, não é uma potência. Basicamente é isso. Eu vejo o Barcelona hoje sem o Messi como um time muito inferior ao Real Madrid, muito inferior. E alguma coisa mais que vocês queiram declarar sobre esse Barcelona? Podemos ir para o nosso próximo quadro? Não, podemos tocar. Vamos seguir então para o nosso próximo quadro, que é o Brasileiros pelo Mundo. Eu quero chamar de volta aqui o Caio para falar de um brasileiro que é o destaque dele, que marcou e foi campeão no final de semana, né, Caio? É isso, Carlos. O meu destaque desse programa é o André Ramalho, brasileiro, zagueiro do Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg que vai, assim como outras equipes, né, do continente, como o Celtic na Escócia, com 9 títulos consecutivos, o Bayern, que ganhou recentemente o 8º título na Bundesliga, o Red Bull Salzburg conquistou nesse final de semana seu 7º título da Bundesliga austríaca, né? O Red Bull Salzburg bateu o Hartberg por 3-0 e o André Ramalho fez o primeiro gol da equipe, né? Que é comandada pela gigante aí de energéticos. Esse foi o 5º título do André Ramalho da Liga Austríaca. Ele que teve uma passagem pelo futebol alemão, disputou uma temporada pelo Bayer Leverkusen e outra pelo Mainz. O André Ramalho, no total, fez 34 jogos nessa temporada, marcou 5 gols. E eu até anotei aqui, né, essa fase final do Campeonato Austríaco, para quem não está familiarizado com a Bundesliga, tem a primeira fase, né, que as equipes jogam em turno e retorno, e de lá classificam-se as 6 melhores equipes para um campeonato entre elas, né, de turno e retorno também. E das 8 rodadas, o Red Bull Salzburg acabou vencendo, né, com 8 rodadas disputadas, com 2 ainda a serem jogadas. Das 8 rodadas até então, ele venceu o Hartberg por 3-0, venceu o Rapid Viena, que já foi a maior equipe do país, venceu 2 vezes, né? Tanto na primeira rodada da segunda fase por 2-0, quanto na 7ª rodada por 7-2 fora de casa. Então, assim, é uma equipe, a gente até destacou aqui no site, que faz muitos gols e continua fazendo, mesmo sem o Haaland, né? E o Minamino, que foram 2 negociações em janeiro. O Minamino, que foi vendido por cerca de 8 milhões de euros para o Liverpool, e o Haaland por 20 milhões para o Borussia Dortmund. Mas o Red Bull Salzburg também venceu o Hartberg, né, por 3-0 nesse final de semana, mas já havia vencido na segunda rodada dessa segunda fase por 6-0, venceu o Sturm Graz por 5-1. Então é uma equipe que joga de uma forma muito ofensiva, fazendo muitos gols, e tem jovens talentos lá, né? Então, Red Bull Salzburg chegando aí ao seu 14º título da Liga Austríaca, o 11º sob o comando da Red Bull. Interessante destacar que o nosso Haaland foi campeão também da Bundesliga austríaca, né? Ele que, obviamente, terminou a temporada em alta no Borussia Dortmund, mas antes de ir para o Dortmund, ele jogou 14 partidas, né, dessa Liga Austríaca, e ele terminou como o vice-artilheiro da equipe, né, do Red Bull. O Patson Daka foi o artilheiro com 24 gols e o Haaland foi o vice-artilheiro do Red Bull Salzburg ao longo da Liga Austríaca. Ele marcou 16 gols em 14 partidas, então o destaque também para o nosso Haaland,
que hoje Ele foi briga o no Borussia Dortmund. quinto melhor marcador, né? O quinto artilheiro da competição. O artilheiro foi o israelense Sean Weissman, com 27 gols em 29 jogos. O Haaland acabou tendo até uma média maior, né, do que dos seus concorrentes, porque ele fez 16 gols em 14 jogos, mas ficou aí no quinto posto de maior artilheiro. É verdade. E saindo aí da Áustria, a gente vai com o Eduardo voltar para a Espanha, ou melhor, para a Espanha / Itália, né, Eduardo? Que o seu destaque é uma transação aí que aconteceu no final de semana. Sim, eu queria destacar o Arthur, porque acho um caso curioso. O Arthur chegou ao Barcelona, é um clube que é difícil de se adaptar por sua escola, seu estilo de jogo, de toque de bola, e pela pressão envolvida, e já chegou como titular, o que é muito raro. Ele rapidamente ganhou uma posição de titular, ganhou muitos elogios, inclusive do Messi, e um ano e meio depois, 2 anos depois, a temporada ainda não acabou, mas já por causa da pandemia, mas ele já está sendo descartado como se fosse um jogador que deu errado. É um caso bastante curioso. Ele disputou 44 jogos na sua primeira temporada, já tem 28 nessa, e ainda assim sofre com muitas críticas. Um jogador de 23 anos. Então eu acho um caso bastante inusitado. Mas tem motivos para isso. Eu acho que tem muitos motivos para ele ter sido criticado no Barcelona, porque ele tem tudo a ver com esse futebol que é a pior versão do tic-tac. Uma posse de bola sem objetividade. O Arthur não contribui em gols, não contribui com assistências. É um jogador que faz até o jogo fluir. Seria isso a grande vantagem dele. Mas de que adianta se não consegue ser um jogador decisivo, não consegue fazer com que o clube ganhe em criatividade? Vai para a Juventus. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir na Juventus dar essa volta por cima. O futebol da Juventus com o Sarri, dizem que querem usar o Arthur como foi o Jorginho para ele no Napoli. Talvez funcione, vamos ver, ficamos na torcida, claro. Até pela seleção brasileira também é um jogador que se pensa muito para a seleção brasileira, mas ele tem que dar espaço além, ele tem que fazer algo a mais, senão a carreira dele vai estagnar por aí e depois é só abaixo. Eu ia comentar exatamente isso, né, sobre o Sarri com o Jorginho, que é um jogador também que quando marca gols é de pênalti e também não dá assistências, mas ele foi muito importante para o Sarri no período dele do Chelsea, também no Napoli. Então, de repente, o Arthur ele pode ser enquadrado na filosofia do Sarri da melhor forma e pode ajudar e ser valorizado da forma que ele espera, né? Vamos ver aí o que vai acontecer com o nosso Arthur, que eu lembro também que o Tite já tentou escalar ele na seleção brasileira, cobrar ele mesmo em treinamento para que ele aparecesse com mais frequência na frente, no ataque. Mas o Arthur, ele nunca foi esse jogador de comparecer com mais frequência no ataque, mesmo no Grêmio, né? Então, vamos ver aí como é que ele vai ser utilizado na Itália. O Tite é um bom caso, ter lembrado disso foi bom, porque o Tite pede isso a ele e ele nunca vai entregar isso. Ele não é esse jogador. Muitas vezes se pensa nele como um Xavi. Acho que no Barcelona tentaram fazer com que ele ocupasse um pouco essa função. Ele não tem a capacidade do Xavi para influir no jogo ofensivo. Então ele fica realmente limitado. Eu acho que há um esquema em que ele faça essa distribuição ali atrás, mais recuado, e talvez com o Sarri goste desse tipo de jogador, possa funcionar, mas ele nunca vai ser esse jogador influente no setor ofensivo. Ele não é a qualidade maior dele. A maior qualidade dele é mesmo armar o jogo por trás e distribuir o jogo, fazer com que o jogo reter a bola ali no meio campo, mas os passes dele não são passes verticais. E ele, ao mesmo tempo, não é um jogador de vigor físico para ser aquele volante que traga segurança para o meio campo. Então ele tem uma zona ali que eu acho um pouco limitada
e que não é tão fácil de encaixar. Eu acho que o Arthur não é um jogador tão fácil de encaixar no time, em qualquer sistema. Vamos ver como é que ele vai ser usado na Itália. Falando de Itália, né, o Rodrigo tem um destaque que também é do futebol italiano, um brasileiro que vem se destacando bastante por lá, né, Rodrigo? Pois é, Carlos, vou falar do Rogério, que é um lateral esquerdo do Sassuolo. Ele se destacou primeiramente no Mundial Sub-17, que ele fez pela seleção brasileira, e a Juventus rapidamente contratou. Ele jogava no Internacional. Desde então, a Juve foi repassando ele para o Sassuolo. Na temporada passada foi a que ele fez mais jogos, que ele mais se destacou. Ele fez 35 jogos e marcou um gol. Só que assim, nesse ano ele teve uma lesão no menisco, então ele perdeu aí cerca de 4 meses. Tá voltando aos poucos, e nesse fim de semana o Sassuolo perdia para o Verona até os 51 do segundo tempo. Ele domina a bola ali do lado esquerdo, traz para a perna direita e acerta uma bomba mesmo de fora da área, a bola bate na trave ainda antes de entrar, foi um golaço. E assim, é um jogador interessante, mas que esse ano teve aí essa evolução dele, vamos dizer, um pouco interrompida por conta dessa lesão. Ele que agora ele já faz parte do elenco do Sassuolo. O Sassuolo comprou ele da Juventus. E já que a gente falou de tanto brasileiro que vem se destacando, então vamos agora aos brasileiros que fizeram gol aí no final de semana, no nosso próximo quadro, que é o Tem Gol Brazuca. E tem gol brazuca na Bielorrússia. O Gabriel Ramos marcou o gol da vitória do Zodino sobre o Vitebsk por 1-0. Teve gol brazuca também na K-League Challenge. Danilo Alves fez um gol para o Swan City sobre o Jonan na vitória por 2-1. Ainda na K-League, o Leandro fez 2 gols para o Seul, que venceu o Bucheon por 3-2. E pelo lado do Bucheon, William Bardo deixou dele. A brasileira Debinha marcou o primeiro gol da vitória do North Carolina Courage sobre o Portland Thorns por 2-1. E na Itália, o João Pedro marcou na vitória do Cagliari sobre o Torino por 4-2. Na Espanha, Casimiro marcou o gol da vitória do Real Madrid sobre o Espanhol por 1-0. O André Ramalho fez um gol na vitória do Salzburg sobre o Alberg por 3-0. A vitória aí que valeu o título austríaco para o Salzburg. E na Romênia, Paulo Vinícius marcou para o Cluj, mas a equipe dele perdeu por 3-2 para o Universitatea Craiova. Muito bem, Caio foi bem nessa, conseguiu falar o nome do time aí lá na Romênia. Agora, depois dos gols brasileiros pelo mundo, a gente vai entrevistar um brasileiro que está brilhando num lugar bem inusitado aqui no nosso próximo quadro, que é o Entrevista o Gol. E o convidado desta semana do O Gol pelo Mundo é o técnico brasileiro Everton Rafael. Ele que começou a carreira no Fluminense de Joinville e em seguida foi fazer história no futebol nigeriano. Atualmente ele está no Vandersar FC. Everton, um prazer receber você aqui no Gol pelo Mundo. Tudo bem contigo? É um prazer, é todo meu. Estou bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, cara. Inicialmente, para a gente contar essa sua história, né, numa trajetória um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no futebol, como é que surgiu para ti a oportunidade de você deixar lá Joinville para treinar uma equipe da Nigéria? Como é que surgiu isso? O fato é bem curioso, na verdade. Em 2015 para 2016, né? Estava disputando a 3ª divisão do Campeonato Catarinense. Na verdade, eu fui para disputar como jogador, né? E nos 4 primeiros jogos, antes de começar a competição, eu tive uma lesão, né? E devido a essa lesão, eu acabei fora da estreia, né? Da competição do time. E a gente fez 4 primeiros jogos e perdeu os 4 primeiros jogos. Como eu e o presidente, a gente tinha um relacionamento muito bom, e devido aos maus resultados da equipe, ele me fez um convite para ver se eu aceitava ser o treinador da equipe. Ele confiava na minha pessoa, sabia que eu tinha feito educação física, então eu aceitei. E um fato curioso que depois que eu aceitei a trabalhar o emprego, né, a gente fez 10 jogos sem perder. Então foi a partir daí que o pessoal da Nigéria teve interesse no meu trabalho. Esse é um fato assim bem histórico que eu jamais vou esquecer na minha vida. Pois é interessante essa história, né, que você começou aí em Joinville, numa época que você era para jogar, acabou virando treinador e foi para a Nigéria. Como é que foi chegar na Nigéria, um técnico brasileiro, começar a desenvolver um trabalho na Nigéria? Ainda mais, você tinha 30 e poucos anos, né? Na época que eu fui para a Nigéria, eu tinha 26, para te falar a verdade. Caramba! Anos, então, bem novo, sabe? A experiência pouca na área do treinador, mas assim, eu vim de uma família de jogadores. O meu avô foi jogador profissional, o meu pai foi jogador profissional, então eu tô dentro do campo já desde bem novinho, sabe?
Então, muita experiência por parte da minha família. O fato de eu chegar na Nigéria com 26 anos foi bem, assim, algo novo, assim, para mim, pelo fato da língua, primeiramente, que eles falam inglês, né? Eu não falava nada de inglês. E segundo, a cultura, né? Quando a gente sai do nosso país, uma cultura diferente, a gente tem que se adaptar àquela cultura. Eu cheguei em 2016 no Ifanubá. A gente tinha assinado o contrato antes de mim para eu ser o treinador principal da equipe. Sendo que, quando eu cheguei lá, eles já tinham contratado um treinador europeu da Bulgária para ser o treinador. Então, eu fui, na verdade, para ser o treinador, e quando eu cheguei lá, acabei sendo assistente do treinador. E aí, é uma coisa que não te avisaram? Você chegou lá e já estava um treinador, é isso? Isso. No dia que eu cheguei para a minha apresentação, já estava sendo apresentado outro treinador. Eles falaram pelo fato da idade e pelo fato de eu não conhecer o futebol lá, eu iria acompanhar esse treinador. Então, foi daí que começou. Depois de um certo tempo, o trabalho do treinador também não estava sendo muito bem feito, muito bem aproveitado. Então, foi a partir faltando uns 12 jogos para a Liga terminar, que eu fui promovido ao treinador principal. Olá, Everton. Pô, prazer estar falando contigo. Aqui é o Caio. Eu queria saber sobre isso, né? Você é um estrangeiro trabalhando na Nigéria. Como é que a gente agora vive aqui no Brasil a entrada, né, de alguns técnicos estrangeiros? Como é que tá isso na Nigéria? Se além de você existem outros treinadores? Qual que é essa cultura também de treinamento? Se eles procuram mais treinadores sul-americanos, europeus, asiáticos? Como é que tá isso no país? Olá, bom dia, Caio. É um fato bem interessante. Assim, de 2016 até hoje que eu trabalho na Nigéria, a gente tem pouquíssimos treinadores estrangeiros. A Nigéria é um país assim muito fechado para a abertura de treinadores estrangeiros, entende? E hoje eu olho a minha história de 2016 até hoje por um fato assim que é incrível, pelo fato de que eles são difíceis para aceitar estrangeiros, entende? Então a minha aceitação lá hoje é bem boa, eu dou graças a Deus por isso. E assim, o fato do que você me falou de estrangeiros que estão vindo aqui para o Brasil hoje, não é que desvaloriza o nosso futebol ou alguma coisa assim, mas na verdade eu penso por uma valorização. Não é que nossos treinadores brasileiros também sejam menos capacitados ou mais capacitados que os europeus, mas assim, tudo que vier para somar eu encaro como uma coisa boa e que vai favorecer a gente no futuro. Então, a ida para fora me abriu muita coisa, minha mente no futebol. Eu vejo que hoje o futebol brasileiro é um futebol bom, mas está faltando algumas coisas que alguns treinadores europeus pensam que se vierem para cá, eu acho que é uma coisa boa. Olá, Everton, tudo bem? É o Rodrigo agora aqui. A seleção da Nigéria, enfim, a base da Nigéria sempre foi conhecida por revelar bons jogadores, né? Inclusive foi campeã olímpica em 96, eliminando o Brasil. É uma seleção que disputa a Copa do Mundo, enfim, já foi 3 vezes até as oitavas de final. Eu queria saber como que é o trabalho de base nas equipes que você trabalhou aí, como é que funciona especificamente na Nigéria, que muitos clubes contratam jogadores lá muito jovens, né? Queria saber como que é essa abordagem, como é que funciona. Isso. O futebol nigeriano, o lado profissional é bem sério, tá? A gente tem uma liga muito forte, inclusive eles vendem muitos jogadores para fora, principalmente para o campeonato inglês. Tem muitos jogadores nigerianos na Inglaterra, né? A base, eles não têm uma competição formada igual ao Brasil. É sub-23, sub-20, sub-18, 17, lá eles não têm, tá? A base lá, para te falar a verdade, é bem defasada pelo fato de que os nigerianos eles começam a jogar futebol muito tarde, né? E eles não têm base nos clubes profissionais. O que eles têm na Nigéria é academia, tipo escolinhas, que eu vou falar bem a verdade, são escolinhas. Então, essas escolinhas eles têm muito contato com clubes da Europa, no qual olheiros europeus eles vêm na Nigéria para olhar garotos de 12, 13, 14 anos. Inclusive, um goleiro da seleção sub-17 da Nigéria agora assinou com o West Ham da Inglaterra. Então, outro fator que influencia muito a Nigéria ser muito forte na base e não tão forte no adulto, quando eles vão disputar a Copa do Mundo, é que quando as crianças lá nascem, eles não têm a mesma regra que temos aqui no Brasil. Registrar a criança no mesmo dia que nasceu ou no dia posterior. Lá não. Lá, quando a criança nasce, ele demora 3, 4 anos para registrar a criança.
Então, quando eles vão jogar a Copa do Mundo Sub-17, Sub-20, eles têm essa vantagem pelo fato da idade ser um pouco mais do que os demais. Everton, e até entrar nesse assunto com você, hoje na equipe que você está treinando, você percebe que existe isso, você também tem um apoio de parte médica para fazer exame nos jogadores, para saber, né, se a idade corresponde também à maturação de cada atleta? Nesse clube que eu estou, é um clube novo. O nosso presidente, ele vive na Inglaterra, então ele está trazendo todos esses equipamentos da Europa para que a gente possa ter isso no nosso clube, porque a média de idade que ele quer trabalhar no clube é até 20 anos, né? Porque ele tem parceria com o Tottenham da Inglaterra, ele tem parceria com o Chelsea e com o Arsenal. Então, ele está trazendo todos esses equipamentos para que a gente possa mudar o futebol nigeriano. O futebol nigeriano hoje na Europa é muito bem conhecido por fato de ter bons jogadores, mas também é mal falado pelo fato de que, será que esse jogador está vindo com a idade correta ou com a idade alterada? Então, eles têm muito essa precaução com os jogadores nigerianos, entende? Então, no caso, é um controle que vem sendo trabalhado mais com os clubes, né? Os clubes que estão começando a controlar mais essa situação, né? Isso. Os clubes hoje estão tendo uma cautela a mais pelo fato de que o futebol nigeriano está sendo muito bem visto fora e estão indo buscar jogadores. Então, eles sabem que se tiver um jogador que esteja a idade alterada, é difícil de venda. Inclusive, o ano passado, no clube que eu estava trabalhando no Aqua, a gente vendeu 2 jogadores. Tem um hoje que está na Romênia, se eu não me engano, e tem um hoje que está nos Estados Unidos. Então, o mercado lá é muito forte. Então, eles estão tendo essa cautela a mais hoje com essa questão da idade. Everton, a gente tem aí no cenário africano, né? Tem a Cadi Sport em Camarões, tem a Right to Dream em Gana. Se eu não me engano, o DJ Drogba também tem um projeto social na Costa do Marfim. O Sadio Mané tem outro em Senegal. E na Nigéria, existe algum projeto social assim, grande para revelar talentos? Algum jogador, ex-jogador, né, que tem um nome, uma fama internacional, atua também no futebol para proporcionar não só que novos talentos surjam, mas que as crianças e os adolescentes tenham uma ocupação, né, durante o dia? O ano passado eu tive conhecendo a academia do ex-atacante do Arsenal, Canu. Inclusive, eu acho que foi o gol dele para a eliminação do Brasil nas Olimpíadas. Foi isso mesmo. Ele ele não tem mais, tá? Ele vendeu. Ele tinha um projeto social com crianças e ele tinha um projeto social junto com o clube profissional. E ele acabou que desistiu, porque ele abriu um hospital do coração lá na Nigéria, né? Então, ele vendeu. Uma empresa agora que está fazendo um trabalho muito bom, que eu conheço, que é a cidade vizinha da nossa, é o Real Madrid. Tem uma academia de futebol do Real Madrid, na cidade vizinha lá. Eles construíram uma estrutura fantástica. 5 campos de sintético, tem alojamento para as crianças, tem tudo. Muito, muito fantástico a estrutura do Real Madrid lá. Everton, aproveitando que você falou de estrutura, eu queria te perguntar como é que é a estrutura, principalmente no clube que você está atualmente, se eles dão boas condições de trabalho. E eu queria aproveitar ainda fazer outra pergunta, que assim, o jogador africano sempre foi conhecido, tem aquele estigma de não ser tão bom taticamente, que é aquele jogador mais de drible, de força, e não respeitar assim tanto uma ordem tática do futebol. O que você viu por aí? O que você pode dizer a respeito disso? A estrutura hoje na Nigéria, ela está bem diferente de quando eu cheguei, em 2016. Né? O futebol lá está melhorando muito. Eles estão com um programa de desenvolvimento no futebol na Nigéria fantástico. O clube que eu trabalho hoje é o melhor clube, é o clube que tem mais seguidores no Facebook e Instagram da Nigéria. E isso que a gente só começou, vai fazer 7 meses, é um clube novo, tá? E quando eles me fizeram um convite para trabalhar com eles, primeiro eu queria saber o que é que eles queriam por trás, o que é que eles almejariam para que eu pudesse participar desse projeto. Então, eu aceitei primeiro pela visão que o nosso presidente tem. Então, hoje a gente já é o clube mais falado no país, apesar de ser tão novo. Né? A estrutura que a gente tem lá é fantástica. Inclusive, eu estou para voltar daqui a umas 2, 3 semanas. Eu estou levando muitos materiais daqui do Brasil comigo, GPS de jogadores, aquelas botinhas de recuperação. Então, muitas coisas a gente está buscando da Europa e daqui do Brasil. Inclusive, ele tem interesse futuramente em abrir um clube dele aqui no Brasil também. A gente esteve conversando com isso esses dias.
esse clube ele tem uma visão muito grande. Então, de 2016 para cá, o futebol nigeriano melhorou muito, muito mesmo. Me desculpa, a outra pergunta qual era mesmo? A outra pergunta era a respeito da disciplina tática, que os jogadores africanos muitas vezes sofrem com esse estigma enfim, não terem muita disciplina tática e serem jogadores mais de força, muitas vezes drible, e deixarem, assim, vamos dizer, de lado a ordem tática. O futebol nigeriano é um futebol um pouco parecido com o nosso. Os jogadores gostam de driblar, são criativos, são bem criativos. Só o que diferencia do nosso futebol no Brasil é a força. Os jogadores africanos, nigerianos principalmente, são muito fortes fisicamente, muito fortes, são grandes, né? Então, mas eles pecam muito nessa disciplina tática. Inclusive, a Nigéria faz um bom tempo que não é campeão da Champions League da África pelo fato de que eles não têm essa disciplina tática dentro de campo, entende? Então, eles têm essa carência um pouco, mas são jogadores assim que escutam, sabe? Até pelo fato do país, né? Que o país é um país que está em desenvolvimento. Eles são jogadores disciplinados. O que você fala, ele ouve. O que você pede para fazer, ele faz. Então, eu acredito que muito em breve o futebol africano vai ser uma grande potência. Talvez isso, né, seja de repente a falta de uma base sólida, né? Porque eles aprendem, só que eles não tiveram a chance de aprender isso desde o início, né, da formação. É verdade, é verdade. Então, eu acho que não, tenho certeza que pelo fato deles começar a jogar futebol tarde, entende? Então, e eles assim, eles estão próximos da Europa, eles têm todos os recursos. Da Nigéria para Londres é 6 horas de voo, da Nigéria para a Espanha é 3, 4 horas de voo. Então, eles não procuram se especificar, ir nos países, trazer as coisas boas que ele tem. Então, eles são assim um pouco fechados, até como eu comentei antes, que é difícil de um treinador estrangeiro entrar lá. Então, eles têm treinamentos que são treinamentos que há 20 anos atrás o pessoal usava, entende? Então, o futebol hoje está muito atual. Então, eles não procuram ter essa melhoria. Everton, até você chegou a tocar um pouco sobre a parte de desenvolvimento do futebol, né, na Nigéria. Queria que você falasse um pouco. Em 2014, durante a Copa do Mundo, a gente teve um fato, né, relacionado à seleção nigeriana, que foi uma briga com a federação e até uma ameaça, né, de boicote, de não entrar em campo nas oitavas de final por conta uma questão de premiação, né, pela classificação para a fase de mata-mata. Queria que você dissesse como que é hoje a relação dos clubes, dos jogadores, parte comissão técnica, com a Federação da Nigéria. O que você tem visto, como é que, desde esse episódio em 2014, o que mudou tanto para melhor ou para pior nessa relação? O fato de 2014 foi na Copa do Mundo do Brasil e acho que a Nigéria chegou horas antes do jogo para fazer o primeiro jogo da Copa. E, inclusive, quem pagou todo o voo e o hotel para os jogadores foi um jogador. É até estranho de a gente entender isso, né? Foi o Obi Mikel, que era jogador do Chelsea. Eu fiquei sabendo de toda a história. Eles falaram que não pegaria o voo enquanto não fosse paga uma premiação que estava devendo para eles desde a classificação da Copa do Mundo. Então, eles esperaram até o último instante para que fosse pago. De 2014 para cá, depois desse ocorrido, eu fiquei sabendo que, antes de todos os jogos, os jogadores queriam o dinheiro antes, senão eles não participariam de jogos, né? Então, foi mudado o presidente da confederação lá da Nigéria, e a partir desse presidente que ele entrou, mudou muita coisa. Hoje a gente não tem mais esses comentários que ficou devendo uma bonificação, ou que não vai participar de um jogo por causa de alguma inadimplência, né? Hoje o futebol lá mudou bastante, até pelo fato de que o treinador hoje da Nigéria é um alemão, o Ro, né? Então, a primeira coisa que eu fiquei sabendo quando ele assinou o contrato com a seleção da Nigéria foi que não ia acontecer mais esses problemas de bonificação ou pagamento. E Everton, falando um pouco da tua trajetória especificamente aí no futebol nigeriano, né? Logo que você chegou, você foi campeão, né, da Copa da Nigéria. Como é que foi a tua trajetória, o teu trajeto no futebol nigeriano ao longo desses anos aí? Você chegou lá em 2016, não é isso? Isso. Quando eu cheguei em 2016, como eu tinha comentado antes, eu fiquei de auxiliar do treinador europeu. Uhum. A gente estava disputando a primeira divisão, o campeonato estadual
e a Copa como se fosse a Copa do Brasil, a Copa da Nigéria. A gente foi campeão do campeonato estadual, eu como auxiliar do treinador. Na primeira divisão, acabamos o primeiro turno em 12º. São 20 clubes, igual no Brasil, jogos de ida e volta. Quando começou o segundo turno, os 6 primeiros jogos, foi 7 primeiros jogos, fomos maus e ficamos em 16º. Quando ficamos em 16º, o presidente me fez uma proposta. Ele disse, olha, eu não estou satisfeito com o trabalho do treinador, eu quero que você assuma o clube. Se não tem problema nenhum, eu posso assumir, só que eu não quero que você mande ele embora. A gente criou um vínculo bom, um relacionamento muito bom, né? Eu considerava ele como pai e ele me considerava como filho. Então, eu falei, ele pode ficar como se fosse meu assistente ou um supervisor técnico. Aí o presidente disse que sim, não teria problema nenhum. E eu assumi o clube em 16º. E por incrível que pareça, a gente terminou a competição em 4º, a primeira divisão, e fomos campeão da Copa da Nigéria. Para mim foi fácil pelo fato de que eu já conhecia todo o elenco, já conhecia os jogadores que nós tínhamos, então foi fácil para mim, mas ao mesmo tempo não, pelo fato de só restavam 13 jogos, estava brigando para ser rebaixado e terminar em 4º, foi um feito muito grande. Em 2017, como a gente foi campeão da Copa da Nigéria, a gente se classificou para jogar a Champions League e chegamos até as oitavas de finais, né? Então foi um fato também muito importante. Como disputar como se fosse uma Libertadores, foi para mim uma coisa muito, muito boa. E o ano passado eu trabalhei no Aqua, né? O Aqua, a gente teve alguns problemas de relacionamento devido ao presidente. O presidente gostava de escalar jogadores, então eu tive um pequeno conflito, né? Mas a gente terminou a primeira divisão em 4º, né? O ano passado a competição foi diferente das outras vezes. Foi dividido em 2 grupos de 12. Nós ficamos, no geral, dos 2 grupos, em primeiro, se classificamos, e os 3 primeiros de cada grupo fazia Super 6. E, na verdade, assim, esse Super 6 para mim foi incrível pelo fato de que a gente jogava hoje, descansava amanhã e jogava de novo. Então só tinha 24 horas de descanso. Então foi o que afetou meu clube, o meu time, pelo fato de que eu não tinha um elenco muito grande, entende? Mas acabamos ficando em 4º e classificamos o time também para a Champions League da África. Everton, também queria que você falasse um pouco sobre a questão de costumes, né, na Nigéria, falasse um pouco sobre a religião, o que isso impacta e também mudou assim na forma de treinamento, né, que é um pouco diferente relacionado ao Brasil. Sim, a Nigéria, 50% do país é cristão e 50% do país é muçulmano. Isso é uma coisa que influencia bastante, principalmente quando chega a época do Ramadã. Se o clube tiver mais de 50% dos jogadores muçulmanos, quando chega a época do Ramadã, os jogadores só se alimentam à noite. Então é uma coisa bem difícil, porque você não tem muito o que fazer. E lá eles respeitam mais a religião do que o futebol. Então a gente fala para eles, olha, mas o futebol é o que lhe sustenta, ajuda a sua família e tudo, mas eles não se alimentam. Então é uma coisa muito difícil, que influencia nos treinamentos e nos jogos. A Nigéria é um país bom, digamos assim, comparado ao Brasil. Eu vou falar de PIB. A Nigéria tem quase o mesmo PIB brasileiro, né? Os treinamentos, o que influencia no futebol lá, quando a gente vai jogar no norte, é bem difícil, pelo calor. O norte é divisa com o deserto do Saara, é muito quente. Já tivemos jogos lá por volta das 4 horas da tarde com quase 50 graus. Então é quente. Imagina se você for jogar no sintético. Todos os clubes que eu trabalhei são do litoral. Então o litoral é bem agradável, tem quase a mesma temperatura do Nordeste brasileiro, tipo Recife, Fortaleza. Então é um clima agradável. E você sair de lá para jogar com 50 graus no campo de sintético é muito difícil. Então, muitos jogos eram influenciados devido ao calor e ao campo de sintético. Aproveitar essas especificidades, né, de clima, de tempo, de religião, queria saber de você, né, se você lembra de alguma história engraçada que você passou aí, a gente vivendo em outro lugar, em outro país, com uma cultura diferente, sempre passa por situações, no mínimo, inusitadas e diferentes, né? A gente sempre pergunta aqui para os convidados do programa. Tem alguma que você lembre e queira compartilhar? Tem sim. Um fato engraçado foi quando nós chegamos na Nigéria a primeira vez. Inclusive, a gente levou alguns brasileiros, né? A gente não falava nada em inglês e eu não sabia que a comida deles era apimentada. E
eu peguei um arroz, a gente pegou um arroz para comer, eu disse, mas o arroz branco assim, vamos colocar um pouco de molho. Eu achei que era molho que nem no Brasil, né? A gente coloca molho. Meu Deus, quando a gente come, eu nunca comi uma pimenta tão forte daquela. Eu acho que eu passei umas 5 horas com a boca ardendo. Bem forte mesmo. Esse ali é um fato que eu jamais vou esquecer. Com certeza, também nunca vai comer aquela pimenta, né? É verdade. Já que você entrou na culinária, eu sei que o Caio tá ansioso para saber, porque todo mundo que passa aqui ele pergunta sobre a culinária. Como é que é a culinária nigeriana? Caio, você tem alguma pergunta específica sobre a culinária nigeriana? Não, é só para saber, já que ele falou que ele não gosta da pimenta, né? Dizer agora um prato que ele gosta, né? Alguma comida típica da Nigéria que ele recomenda para os nossos ouvintes. Ou que não recomenda também, que nunca coma na vida. Na verdade, assim, a Nigéria, as pessoas lá têm o costume de comer muito arroz, né? Frango e peixe. Uma coisa assim no qual eu aprendi a comer lá, que eles chamam de fufu. É como se fosse uma massa de mandioca, entende? Só que ela é um pouco molhada. E a gente mistura ela com o molho da carne. Ao passar do tempo eu aprendi a comer um pouco da pimenta, não tanto, mas hoje eu já consigo misturar no molho, né? Então é uma comida no qual, se você for visitar a Nigéria, alguém que estiver passando pela África, com certeza vai ter o fufu. É uma comida como se fosse uma massa de tapioca molhada. Então, se oferecerem o fufu, dá para comer tranquilo. Dá para comer tranquilo. Muito bem. Mas se comer a pimenta, aí é fufu também, né? É verdade. Tomando cuidado com a pimenta sempre, Everton, te agradeço aqui a tua participação aqui no Gol pelo Mundo e desejo sucesso aí nessa temporada aí que você deve começar em uma nova equipe. A temporada na Nigéria já tem data para voltar? Na verdade, esse clube que eu estava era da 2ª divisão, né? Uhum. A ação lá foi tudo cancelada, a primeira e a segunda, né? Foi toda cancelada devido a essa pandemia, né? E vai ser iniciada uma nova. Creio que por volta de uns 2 a 3 meses estará iniciando uma nova competição. E eu recebi uma notícia muito boa hoje que o clube que eu estou, ele acabou de comprar um clube da 1ª divisão. Então vamos disputar a 1ª divisão novamente. Espetáculo. Então, te agradeço mais uma vez e sucesso aí nessa tua nova empreitada, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. E o Gol pelo Mundo desta semana fica por aqui. A gente aguarda vocês, então, na próxima edição do programa. Se você curtiu essa edição, dá aquele like, compartilha e vem com a gente que na próxima terça-feira tem mais. O Gol pelo Mundo.